falamos na última palestra que nós tivemos que para compreender a missão de Jesus, temos que ter uma visão geral, né, em 4 etapas. Por isso talvez sejam 4 evangelhos na sinopse evangélica. E isso já nos leva para uma coisa que é a capa de um evangelho antigo que eu perdi na mudança, mas não sei se dá para você ver que cada evangelista está com seu símbolo, né? Então é o caribu assírio. Então a tradição católica até hoje ainda mantém. Você disse que viu naquela igreja lá na Europa. Foi na Catedral de Córdoba. Pois é, eu tenho um aluno também que é advogado em Belém do Pará, que eles também na matriz que ele frequenta, também tem nos cantos do altar 2 de um lado, 2 de outro. No chapéu do Papa, quando veio ao Brasil, tem os 4 animais também. Então, que coisa maravilhosa, né? Saber que desde os sumérios, ou seja, de 5 a 7 mil anos atrás, né? Então, existia uma concepção vista na luz astral pelos sacerdotes lá de Enlil, Marduk, Ea e Anu, um ser que era quadriforme, tinha rosto de homem, asas de águia, corpo de leão e patas de touro. Corpo de leão no sentido do ventre, né? E aí, são 7 mil anos atrás. Aí você vê hoje uma capa dessa do Evangelho e é amplamente divulgado. Você, volta e meia na igreja, eu tenho um crucifixo que Roma mandou fazer especialmente para os cursilistas, e ele tem em cada ponta do crucifixo tem um dos 4 animais. Então, é realmente um grande privilégio para nós católicos sabermos que a Igreja Católica é depositária desse mistério. Um ser que Ezequiel, na Bíblia, e Davi, nos Salmos, e os profetas em geral dizem que carrega Deus nas suas costas. Quer dizer, Deus não precisa que ninguém, de nenhum animal carregando ele para ele voar, né? A metáfora é um ser que tenha a missão de levar Deus ao mundo, de trazer Deus ao mundo. Trazer Deus nas suas costas seria tornar Deus presente no mundo. Mensagem belíssima, né? As asas de águia seria justamente a parte espiritual dessa pessoa, a face seria o homem ou o anjo, a parte que raciocina, o leão seria a realeza, a nobreza de sentimentos, e o boi, que seria a parte mais material, mais preocupada, mais ligada ao mundo. No caso de Jesus, a parte do boi é a parte do sacrifício. Por quê? O que é que os sacerdotes sacrificavam lá no templo de Jerusalém? Bois e cabritos, né? A parte do leão, a realeza mesmo, ele era rei, ele uniu as duas vertentes, a legal e a legítima, né? Maria Santíssima era descendente de Adonias, que era o rei legítimo, era o primogênito, deveria herdar o trono. E São José era descendente de Salomão, que foi o rei legal. Foi aquele que, se dobrando às exigências de Betsabá, terminou coroando o filho dela, que era o 10º na linha da sucessão, e terminou sendo o rei. E ele em vida ainda fez isso, porque ela sabia que se ele morresse, ela não tinha chance. Ele era o 10º, era uma criança. Adonias já estava preparado, quando o pai estava doente, ele já estava andando entre os generais e conselheiros como o príncipe herdeiro. Então, a parte de Jesus como
aquele que se sacrifica, a parte sacrificial dele, tudo aquilo que ele deu ao mundo é simbolizado pelas pernas, portanto, da cintura para baixo, né? A parte que equivale ao boi, porque era o animal por excelência para o sacrifício. Se unirmos ao cordeiro, que João Batista aponta para ele e diz: eis o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, aí já teremos outra coisa que eu vou unir daqui a pouco, mas primeiro vamos completar. Então Jesus tem do umbigo para baixo a parte que é todo o sacrifício que ele fez por nós, tudo que ele deu, toda a vida que ele viveu para a humanidade, né? Que tem também uma ligação com o bode expiatório no dia do perdão, e com o cordeiro sacrificial da Páscoa judaica. O corpo de leão, a realeza, ele realmente era... Nele convergiram as duas linhagens. E pronto, se ele não foi rei de fato, então ninguém mais tem esse privilégio. Dizem que Silvio Santos, Abravanel, é da família de Davi. Tem um historiador mineiro que ele fez a árvore genealógica de Davi. Ele disse que no Brasil tem 2 descendentes de Davi, todos 2 são banqueiros. Um é em Minas Gerais, um homem desconhecido, e outro são os Abravanel. Então, mas ninguém teria esse privilégio, né, de fazer a confluência das duas linhas, porque na época Davi descumpriu a lei. Quem é que herdava o trono com a morte do pai? Mesmo que fosse o patriarca, mesmo que não fosse um rei. Somente o patriarca de uma tribo. Quem herdava? O mais velho. O mais velho. No caso de Jacó, Rubens, que foi exatamente quem não deixou matarem José e sugeriu vender para uma caravana de comerciantes que ia para o Egito. Ele achou que era melhor ter certeza que o irmão estava vivo como escravo em algum lugar do que matá-lo, né? Era Rubens. Mas a bola passou para Judá. Mais uma vez, os desígnios de Deus fizeram com que Judá, que não era o mais velho, se tornasse o líder, né? Quando você fala judeus, a palavra é alusiva a Judá. Jesus Cristo era de que tribo? De Judá. O rei Davi era de que tribo? De Judá. O cetro de comando não se afastará do leão de Judá até que venha o grande e glorioso dia do Senhor. Então, é a dinastia que vai reinar, né? Mas Jacó também toma a primogenitura de Esaú. Então Davi faz uma coisa que acima da lei estão certas circunstâncias de Estado. E ele, apaixonado por Betsabá, caiu na besteira de dizer que faria o que ela quisesse para ela poder ser mulher dele. E ela disse que meu filho, nosso filho, seja o herdeiro do trono. Está prometido. Pronto. Aí ela se entregou a ele. Resultado, quando ele estava bem doentinho, morreu com 70 anos, em cima da cama, lutando praticamente uma batalha por ano. O nosso Carlos Magno, imperador da França, mesma coisa. Lutando uma batalha por ano, morreu em cima da cama. Ele disse que ele tinha um parentesco espiritual com o rei Davi. Ele se considerava herdeiro de Davi espiritualmente. Por isso defendia a Igreja Católica. Todo ano fazia incursões aos reinos bárbaros para converter o povo bárbaro ao cristianismo, e morreu na cama, de velho. Isso é engraçado, né? Um privilégio muito grande. De qualquer maneira, então ela pega Davi já velhinho e diz: olha, você não vai escapar dessa. Não sei se ela disse com essa clareza, mas você me prometeu que o nosso filho Salomão herdará o trono. Então é hora de fazer isso. Ela teve o apoio do profeta Natã, que disse que Deus tinha predestinado aquela criança para isso. Então foi ela e Natã para falar com ele. Ele não teve dúvidas. Ele tinha feito uma promessa a ela, para poder tê-la como esposa. Ela só faria se o filho dela for herdeiro do trono. Mas quando Natã diz que essa é a vontade de Deus, ele não tem dúvidas.
convoca toda a corte, os generais, os conselheiros, os chefes das 12 tribos, que ele reinou sobre as 12 tribos, foi o único rei que reinou sobre as 12 tribos de Israel. Em Salomão houve o cisma, 2 ficaram fiéis a ele, Benjamim e Judá, e as outras se dispersaram, ninguém sabe por onde andam. Aí ele prepara a sala do trono, né, senta no trono, e aí depois que chega todo mundo, os representantes, os chefes das tribos, cada um com seu pavilhão, os generais, os homens de confiança e tal, ele então manda, sai do trono, fica em pé, segurando na mão de Betsabá, manda Salomão sentar no trono e diz: é por minha vontade e pela vontade de Deus, segundo o profeta Natã, que Salomão reine como meu sucessor. Eu quero que cada um de vocês jure obediência a ele como o novo monarca depois da minha morte. Fazem a fila e um por um se ajoelham diante dele, beijam a mão dele e fazem o voto de juramento de obediência. Então, de qualquer forma, né, Adonias é passado para trás, como Esaú foi passado para trás por Jacó. E então ele toma a frente. Então, assim, há um rei legítimo e há um rei legal. Legal porque o próprio monarca o entronizou, então é legal, né? A palavra dele era lei. Mas há um rei legítimo, quer dizer, o costume não era esse, era outro, e ele mandou o costume às favas. Resultado: Salomão fica esperando uma oportunidade para matar Adonias, porque ele sabe que enquanto Adonias estiver vivo, Davi morre, né? Chama Salomão para perto de si, na cama, dá umas ordens e depois morre. Na verdade, Salomão amava muito o pai, então é o que fica mais próximo dele na hora da morte. Havia um elo muito grande entre os dois. Inclusive, uma coisa aqui que nós não entendemos muito bem, mas que eu vou colocar aqui assim, em público, né, que quando Davi começa o processo de morte, ele olha para Salomão e diz: sinto frio. Aí Salomão ordena a um eunuco que vá buscar a mulher que ele, a concubina que ele considera a verdadeira, que é que deu a ele a inspiração para o livro Cântico dos Cânticos, os Cantares de Salomão. Era a mulher mais linda do reino e que ele tinha tomado ela como sua concubina, ou seja, nem a esposa real, aquela filha do faraó, gozava do amor dele como a concubina, a sunamita. Aí ele diz: vai buscar a sunamita. Aí ela chega, ele diz: tire a roupa do meu pai e tire a roupa dela. Tiram. Aí ele diz: ela abraça meu pai, que com o calor do teu corpo ele não vai sentir o frio da morte. E ela abraça o velho aqui, que para nós uma coisa meio incompreensível, mas está lá escrito na Bíblia. E a sunamita abraçou o velho rei e ele morreu em paz, morreu suavemente. Por causa dessa sunamita, e Adonias diz: meu irmão, tá, abro mão do trono voluntariamente, já que foi a vontade do nosso pai. Agora, o que é que você vai me dar para eu ter uma renda garantida? Aí ele diz o nome da cidade, uma cidade que tinha uma produção agrícola, pastoril muito grande, e a mulher que você escolheu no reino. Ele diz: a sunamita. Aí ele falou: decretaste a tua morte. Na verdade, ele estava esperando a oportunidade, né? Aí Adonias foge para o templo, entra no templo e segura no altar. Isso daria a ele imunidade, porque ninguém podia entrar no templo com metal. Entendeu? A entrada no templo de Jerusalém, você tinha que se despojar de todos os metais. Bem, os 2 soldados enviados por Salomão entram no templo e matam Adonias segurando no altar. Ele morre segurando no altar. Quer dizer, uma brutalidade sem tamanho.
E são essas coisas do Antigo Testamento que muita gente acha escandaloso, porque rompeu com tudo, né? Com tudo, que aquele Deus que fez ele chegar ali, né? Ele, por causa do medo de que o irmão seria sempre uma sombra no trono, porque é o herdeiro legítimo, então ele fica esperando uma oportunidade. Quando o irmão diz que era a sunamita, a preferida dele, ele diz: dá-te a tua sentença de morte, então manda matar o irmão, pronto. Aí não tem mais problema, nenhum outro se sentia capaz de reclamar, aí ele reina. Só que essa situação, isso que ele fez, faz ele perder o respeito das tribos. Duas, Benjamim e Judá, a qual ele pertencia, né? Davi era rei de Judá, começou como rei de Judá, depois Benjamim se uniu a ele. Essas duas tribos ficam fiéis a Salomão. E as 12 vão para o norte e fundam o reino de Israel. Então fica no norte da Palestina o reino de Israel, com um rei próprio, alguém lá parente de Davi toma conta, e o reino do sul, com o rei Salomão e tudo mais. Aí vai aparecer aqueles problemas sérios da Bíblia, porque o sumo sacerdote do reino do norte não tem, vamos dizer assim, cópias dos livros sagrados. Ele levou apenas uma Bíblia, Tanakh. Então ele manda os escribas fazerem cópias da Bíblia, e nessas cópias da Bíblia feitas pelos sacerdotes do Reino do Norte, há aquelas cirurgias que o padre Dátila fala, né? Moisés em Deuteronômio dizendo que Javé nunca se revelou com esse nome aos patriarcas, e no sonho de Jacó um homem aparece luminoso no alto da escada e diz: eu sou Javé. Aí essas coisas vão aparecer exatamente porque depois as duas escritas vão se reunir. Na Babilônia os reinos vão se reunir num só, debaixo de Zorobabel, que é o herdeiro de Davi legítimo no cativeiro, é o exilarca, é o monarca do cativeiro. Depois que Ciro liberta os judeus, vai muito tempo, nós estamos no ano 960 a.C., Salomão. Então Zorobabel, ano 400 mais ou menos a.C. Então dali até lá há muita coisa, mas as 12 tribos se perdem. Existem muitos historiadores procurando ver para onde elas foram. 12 tribos, não são 12 pessoas. Há uma historiadora sueca que diz que a Dinamarca, deixa eu ver se há uma interferência notável aí no computador. Se houver, você me fala, eu desligo. Dinamarca, que no original é Danmark. Mark quer dizer condado, quer dizer terra, uma porção de terra com os limites bem definidos, que ali teria ido a tribo de Dan, por isso o nome Danmark, Dinamarca. Mas é especulação, não há nenhuma prova conclusiva, ela não apresenta somente o nome do lugar. O fato é que Salomão reina sobre duas tribos apenas, Benjamim e Judá. E um parente de Davi se instala lá, nomeia um sumo sacerdote, e aí esse sacerdote faz outra Bíblia. Aí é que a coisa complica, porque a tradução, Salomão ficou com a tradição javista, o livro de Jota, quer dizer, os rascunhos originais de Javé. E os que foram para o norte levaram os rascunhos da tradição original de Elohim. Então, nos livros do sacerdote do norte, então Deus é chamado de Elohim, o El Shaddai, o El Elyon. Então eu fiz um trabalho onde eu dividi o dilúvio, a versão de Salomão, não sei se eu cheguei a mandar para você, e a versão do norte. Você consegue nitidamente, porque todas as vezes que se fala Deus, né, e se coloca Javé, então é a versão de Salomão.
E quando se fala Elohim, então é a versão do Reino do Norte, do sumo sacerdote de lá, que tinha autoridade para fazer uma cópia. Na verdade, né, tudo foi constituído legalmente. O herdeiro, parente de Davi, o sumo sacerdote era um levita, tal, tudo direitinho. Mas isso vai causar um problema danado, porque o rei Josias, quando aparece, ele decide, lá pelo ano 680, pouco antes do cativeiro da Babilônia, ele decide unir as duas Bíblias. Quer dizer, as coisas já estão mais apaziguadas, né? Ainda estão dois reinos separados, né? E ele decide unir os dois escritos. Ele faz um trato com os líderes das 12 tribos, com o monarca que está do lado de lá, um rei muito piedoso, muito respeitado, né? E que dizem que o livro Deuteronômio foi ele que escreveu, não foi Moisés, e ele faz um trato de unir os dois escritos. A tradição javista, então se une à tradição eloísta. E vai dar aquela bagunça que nós conhecemos na Bíblia. Yahvé Elohim Tsabaoth vai ser o nome de Deus. Dois deuses diferentes, enquanto que quando Abraão se encontra com Melquisedeque, né? Melquisedeque diz que Abraão seja abençoado por Elion. E Abraão, em nome de El Shaddai, se ajoelha diante de Melquisedeque e oferece a ele 10% de tudo aquilo que ele possui. Quer dizer, o Deus era El. Com o adjetivo Shaddai, o Elion, o Gibor, ou seja, o que for, mas era El. Então, esse relato nós sabemos que foi feito pelas tribos do norte. Esse encontro de Abraão com Melquisedeque, porque o Deus é El. E assim você será capaz de saber, tem aqui o livro de Jota, né, onde dois eruditos notáveis judeus, eles tentam separar o livro de Jota da tradição eloísta, num trabalho gigantesco, que é onde eles me chamaram a atenção para essa parte em que Deuteronômio diz que Javé nunca se revelou com esse nome aos patriarcas. São eles que mostram isso, chamaram minha atenção para isso. E Jacó vê um homem no meio da escada que diz: eu sou Javé. Peraí, ou isso ou aquilo. Ou bem Javé não se revelou aos patriarcas, ou Jacó viu Javé no meio da escada e disse: eu sou Javé. As duas coisas é impossível. Então são duas mãos diferentes que fizeram um trabalho diferente. Quer dizer, o Reino do Norte não se contentava em não ter os seus próprios livros, seus próprios rituais, principalmente o livro dos Levíticos, que disciplina a vida dos sacerdotes, os sacrifícios e tudo. Não podia não ter. Então, eles não aceitam não ter esses livros e então copiam. Mas, a partir do cativeiro babilônico, a cópia do livro vai sofrer um processo de censura, graças a Esdras, safado, apesar de ter feito muita molecagem, fez algumas regras que o copista faz a cópia da página, depois conta na página anterior quantas letras tem e conta na página que ele copiou quantas letras tem. Tem que bater. Se não bater, ele rasga e faz outra de novo. Quer dizer, isso só a partir de Esdras. Ou seja, de Esdras para cá, nós temos a certeza de que os processos de seleção, cópia e autenticidade do texto são indiscutíveis. Mas o próprio Esdras fez uma porção de modificações, né? Ele meteu a mão, existe, segundo a teoria alemã das fontes, né, a Bíblia tem 5 autores, né? O autor javista, que foi da corte de Salomão, que Rosenberg e Blum dizem que foi uma mulher, porque as mulheres da tradição javista são muito mais íntegras, são mais corajosas do que os homens. Eles têm que ter sido uma mulher para fazer isso, né? A tradição eloísta, a tradição sacerdotal
o Reino do Norte, a tradição deuteronomista, que quem escreveu o Deuteronômio também andou mexendo aqui, ali e acolá, e a revisão final do redator, do revisor final, que é Esdras. Pelo menos todo mundo concorda que seria Esdras. Ou seja, ele passa por 5 vezes censuras, interpolações, adições, subtrações, e a que nós temos hoje, a Tanakh, hoje é o resultado desse processo. Mas, como diz o nosso santo Paulo VI, a Bíblia é a mensagem de Deus em palavras divinas. Então, qual é a mensagem dela? O Velho Testamento profetiza o Messias, profetiza a libertação do povo, libertação que eles não sabiam se seria espiritual ou material. Havia uma corrente que dizia que era uma libertação espiritual, que o Messias os libertaria espiritualmente, e havia outra corrente que achava que a libertação seria material. Quer dizer, um descendente de Davi sentaria no trono, reuniria todos os judeus do mundo e, com a sua horda de anjos e soldados, conquistaria o planeta Terra, e nós teríamos então a globalização feita por Jesus Cristo. Era isso que eles esperavam, por isso Jesus foi rejeitado. Então, a parte, como eu disse, do umbigo para baixo, representa o boi, portanto, tudo que ele fez, horas e horas incansáveis em sermões, em curas, em caminhadas de uma cidade para outra, né? Ele não tinha descanso praticamente. A parte do peito, que era onde nós já tínhamos chegado, a realeza. Ele era de fato rei. Então, quando Pilatos mandou escrever na cruz Jesus Nazareno, rei dos judeus, que Caifás diz, não escreva o rei dos judeus, mas que ele se disse o rei dos judeus. E Pilatos disse, não, o que eu escrevi está escrito. Estava escrito nas estrelas. Ele era, de fato, descendente de Davi, né? Então, a realeza dele, né? As asas de águia, a divindade, e o rosto humano, a messianidade, porque não era um homem, era um anjo. E o Messias é, segundo a tradição rabínica, o príncipe de todos os anjos. Por isso os testemunhos de Jeová consideram São Miguel. Para os testemunhos de Jeová e para muita gente, em pesquisas feitas aí no site de busca da internet, São Miguel Arcanjo é o Messias, porque é o príncipe do povo de Deus, é o príncipe da milícia celeste, que seria o atributo do Messias. Então, seria um anjo, o rosto, mas às vezes é descrito como o homem. Então aqui nós temos o boi em Lucas, quer dizer, a parte de Jesus que vai ser sacrificada, vai se sacrificar pelos homens. Em Mateus, o anjo, que seria o Messias. Em Marcos, o leão, que seria o rei verdadeiro mesmo, né? Os discípulos dele levaram-no em procissão para um monte e providenciaram uma coroa e queriam coroá-lo rei para que ele começasse a conquista do Império Romano e, portanto, a partir daí o mundo, junto com os judeus, né? E João dá a águia. Então, os 4 aspectos de Jesus, né, que, como nós dissemos a você, vão se revelando quadro a quadro, porque, como no Antigo Testamento há 2 profecias, né, Salmo 110 que diz, oráculo de Yahvé a Adonai, quer dizer, disse Deus ao Messias, senta-te à minha direita até que eu ponha teus inimigos debaixo dos teus pés. Tu nasceste do meu seio, como o orvalho da aurora. Tua realeza provém da minha divindade. Pede-me e dar-te-ei as nações por herança. Tu as governarás como um cetro de ferro despedaça vaso de barro. Por esse salmo, e os cães lamberão o sangue dos seus inimigos.
é o cara, não tem inimigo que realmente, né? Se ele chama os anjos do céu, né, e os homens da terra que estavam disponíveis a lutar pela independência de Israel, não tinha para ninguém. Ele teria certamente feito. Mas o que é que ele disse a Pilatos? Sim, eu sou rei, tu disseste, mas meu reino não é deste mundo. Essa foi a grande contradição que fez com que os judeus não aceitassem ele. Porque para os judeus não existe essa história de duas vindas. Uma que ele veio como um pobre profeta, se colocando debaixo da autoridade dos homens, para que os homens fizessem com ele o que quisessem, e outra que ele virá como rei e juiz, fazendo com os homens e o mundo o que ele quiser. Para os judeus isso não existe. Tinha que ser numa vinda só fazer tudo. Então, aí não bate. Mas ele foi claro em falar da segunda vinda em muitos lugares. Então, do umbigo para baixo o boi. O peito de leão, a realeza, que não existe só no caráter nobre dele, mas realmente filho de Davi, herdeiro do trono real pelas duas linhagens, né? O rosto, o Messias, o rosto humano, quer dizer, um anjo que se humanizaria para poder tornar Israel livre e abrir as escrituras, abrir os olhos aos cegos, ou seja, explicar todas as passagens das escrituras que os sábios de todas as épocas nunca compreenderam, né? E as asas de águia, a divindade. E ele vai se revelando pedagogicamente as escrituras. Também fala, Isaías fala dele como o pobre servo de Deus, o servo fiel, né? E descreve a crucificação dele como se você estivesse vendo. Quer dizer, quase 800 anos antes de Jesus ser pregado no madeiro da cruz, Isaías tem 2 capítulos onde ele descreve a paixão e a crucificação de Jesus Cristo. Então havia 2 possibilidades. Claro que ele, no momento em que ele sondou os corações dos líderes judeus, ele percebeu que a tendência da liderança judaica era continuar de molecagem, fazendo todo tipo de roubo, propina, corrupção e tudo mais, e logicamente que não iam, quando ele chegasse em Jerusalém, conduzi-lo até a Shekinah, né, até o Santo dos Santos, para que ele sentasse no propiciatório, e daquele trono ele redimiria a humanidade e governaria o mundo como rei absoluto do universo. Então ele percebeu que o caminho era o da cruz, era outra profecia. Aí passou a dizer aos apóstolos, passou a preparar os apóstolos para esse momento. Então, até um determinado momento, a situação fica indecisa. Vai depender, olha que coisa fantástica, que responsabilidade que as autoridades judaicas têm sobre o mundo inteiro. Nós dependemos da decisão deles de aceitar Jesus como Messias ou não. Então, tudo dependeria disso. Nós podíamos estar vivendo no paraíso e conversando agora, nós dois aqui, Jesus sentado do lado, ou Moisés, ou Elias, ou Jeremias, ou qualquer outro profeta. Poderia ter acontecido naquela época a redenção do gênero humano, assim, simplesmente ele sentando no propiciatório, que era um tipo de banquinho côncavo, que estava sob 4 pilarezinhos de metal, sobre a Arca da Aliança, sobre a tampa da Arca da Aliança, com 2 querubins, um do lado do outro, cada querubim com asa estendida para o lado, fazendo assim o recosto do propiciatório. Então ele sentaria, botaria o bumbum no propiciatório, que era onde se queimava incenso, mas era onde ele sentaria, né? É o trono de Deus, assim era chamado, e os 2 querubins com a asa, a asa que estava distante do propiciatório, abaixada, e a outra asa fazendo um recosto no propiciatório para ficar um trono, onde ele sentaria e recostaria, um de um lado e outro de outro. Então, no domingo de Ramos, foi a data que ele decidiu, segundo a sabedoria divina e os planos do Pai, tirarem sua língua. Então ele anuncia que vai entrar em Jerusalém.
E aí, o que é que acontece? Nós sabemos que o povo vai acompanhando ele, porque ele já fez muitas curas, ele já se revelou como Messias, e o povo o recebe como Messias. Hosana ao filho de Davi, Hosana nas alturas, e alguns mais poderosos colocavam seus mantos no chão para ele passar com o burrinho em cima dos mantos. Quem não tinha manto era pobre, jogava folha de palmeira, e ele ia passando por aquele trajeto para ir até o templo. Quando chegou no templo, que ele desmontou do burrinho, aí o sumo sacerdote disseram: o que é que essa multidão está fazendo atrás de você? O que é que você vem fazer aqui? Você não tem nada para fazer aqui. Volta e vai continuar lá com a vida que você levava. Na verdade, já tinham programado a morte dele. Então, olha o que estão dizendo: Hosana ao filho de Davi, quer dizer, glória no mais alto dos céus. Estão blasfemando, manda que eles se calem. E ele disse: se eles se calarem, as pedras gritarão. As pedras clamarão. Ali ficou claro, ele foi rejeitado. Então, agora restava o caminho da cruz. Um detalhe, então, é esse, né? Nós temos que dividir a vida dele na revelação parcial e progressiva, pedagogicamente, para não ser morto imediatamente. Então, num primeiro quadro, ele se revela como profeta. Quem é aquele? É Jesus, o profeta da Galileia. Você vai ver isso no início dos evangelhos, né? Depois ele vai se revelando como Messias, a dama do poço que chega lá e diz: leva essa água que não acaba nunca, esse poço dessa água que não tem fim, jorra para sempre para minha casa. Ele diz: vai chamar teu marido que eu irei lá para abrir o poço. Ela diz: não tenho marido. Ele: falaste bem, não tens, porque tiveste 5 homens e estás com o 6º e nenhum deles foi teu marido. Ela diz: vejo que és um profeta. Quando o Messias vier, que é o profeta dos profetas, ele nos explicará todas as coisas, e muito daquilo que está na Tanakh, que nós não sabemos, ele nos explicará. Ele diz: mulher, sou eu que te falo, o Messias. Aí ele já diz claramente. Junto com os apóstolos é aquela série de perguntas que vai dar a questão do papado, com inumeráveis monografias pelas faculdades e a discussão maçônica. Que dizem os homens que eu sou? Ele pergunta aos apóstolos. Que você é a reencarnação de João Batista, ou de Elias, ou de Moisés, ou de qualquer profeta do passado. Tá bom. E vocês? O que vocês dizem que eu sou? Pedro, diz o texto, levantando-se entre eles, diz: tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. A palavra, a expressão Deus vivo, para nós não tem o impacto que tinha para eles, porque os idólatras adoravam as imagens que faziam de madeira, de barro, de gesso, adoravam mesmo. Para eles, cada estátua daquela, a divindade incorporava na estátua e estava ali. Então a estátua era tratada com toda, né? Quer dizer, as estátuas que os faraós tinham lá nos templos eram levadas em procissão em barcos suntuosamente decorados, com a presença do faraó e da faraona, pelo Nilo, e era o próprio Deus que estava ali. O povo se inclinava nas margens. Então essa é a idolatria. Não é como nós, que temos uma cruz ali com Jesus crucificado e nós honramos porque nos lembra o que ele fez no passado. Não. Aidolum quer dizer ele mesmo. Ele mesmo. Então, aí é que a idolatria não é ter uma imagem em casa. Isso os protestantes e os judeus não querem entender, mas entendem que não querem. Você tem respeito por retrato da tua mãe, ver com carinho o retrato da tua filha pequenininha ainda, e vai por aí. Então, ao contrário desses deuses que os profetas chamavam deuses mortos, existe o Deus de Israel, que é o Deus vivo. É o Deus que é uma pessoa, que ouve o suplicante injustiçado que pede a ele justiça e socorro, né? Que ouve o líder Josué quando diz a ele: não permita, porque Deus disse:
ele perguntou: Senhor, quem ganhará a batalha, Israel ou os moabitas? Eles: enquanto o sol estiver no céu, Israel vencerá. Só que são tantos inimigos que quando Josué dá por si que olha, o sol já está perto da linha do horizonte. Ele se ajoelha e diz: Senhor, não permita que o sol se ponha. E o sol para. Evidentemente, um milagre parecido com o de Fátima, que todo mundo viu o sol se aproximar da terra, todo mundo ficou apavorado porque o sol caiu sobre a terra. Foi um milagre que pediram a ela. Estava chovendo demais, de repente a chuva cessou, um sol enorme surgiu no céu e esse sol caiu sobre a terra e todo mundo, de repente, o sol se afastou de novo. Óbvio que isso é, vamos dizer assim, um holograma, uma capacidade vamos dizer assim, os acadêmicos vão dizer que é histeria ou hipnose, mas o fato é que o sol não se pôs no vale de Avalon até que os judeus combateram os amonitas e os venceram. Se o sol parar, a catástrofe será imensa. Nosso sistema solar todo se desgraçará, se destruirá. Então, de fato, o sol não parou. Mas aconteceu alguma coisa, porque a luz do sol continuava iluminando a batalha. Então, é um Deus vivo, um Deus que ouve, um Deus que fala, né? Que falou no batismo de Jesus: esse é o meu filho amado, ouvi, né? Que fala nos profetas, né? Quando o profeta Elias entrou no palácio real, chegou diante de Acaz e de Jezabel, que era a rainha prostituta, que ela cultuava a deusa Xera Fenícia, que tinha que haver a prática da prostituição sagrada, e ele disse: por que afrontaste Deus? Durante 3 anos nem chuva, nem orvalho, nem umidade cairá sobre Israel. Dá as costas e vai embora. E aí o povo judeu fica sem ver água durante 3 anos. Palavra do Senhor, eles sempre falam, Amériá, palavra de Javé. Então, é um Deus vivo, é um Deus com o qual se fala. Ele responde, você sabe que ele está lhe ouvindo. E como diz Jesus a samaritana, e ele me ouve se eu rezar aqui ou se eu rezar no templo dos judeus em Jerusalém. Nem num, nem no outro. Ele é espírito e verdade. E existe em todas as partes. Onde você rezar, ele te ouve. Quer dizer, o céu é o templo de Deus, né? Em qualquer lugar ele está presente. Então ele se apresenta como Messias, evita dizer isso às autoridades, porque ele sabe que a discussão terminaria levando as coisas, precipitando as coisas. No segundo quadro, então, primeiro quadro, profeta. Tudo bem, quantos profetas não existiram em Israel, meu Deus do céu? Mais um. Só que da Galileia não vem nada que preste. Lá do norte, as tribos que desobedeceram a Salomão e separaram e fizeram lá aquela outra Bíblia. Não. Então, como Messias, aí já é diferente. Porque já é o esperado pelo povo. Aquele que vai libertar Israel. Agora, em que situação é essa libertação? Né? A mãe de 2 discípulos chega para ele e diz: mestre, faça um pedido meu, eu suplico. São 2 gêmeos. Tomé é chamado Dídimo e não me lembro o nome do outro. Quando vieres com o teu reino, coloca um dos meus filhos como ministro à tua direita e o outro como ministro à tua esquerda. Quer dizer, eles esperavam realmente que ele reinasse como um rei comum. Apesar de tudo que ele fazia, de tudo que ele dizia, dizendo que o Filho do Homem vai para Jerusalém, vai ser entregue nas mãos dos pecadores, vai ser julgado, condenado à morte, sofrerá muitas humilhações e depois morrerá na cruz. Eles ainda tinham essa esperança de que, de repente, ele reconstruiria o reino universal de Davi, em proporções muito maiores.
porque o reino de Davi ia das margens do Nilo até as margens do Eufrates, que é bastante terra. Da África até a Mesopotâmia, passando por tudo aquilo ali. Então, finalmente ele se revela como Deus. Terceiro bloco, a revelação como Deus, né? Ele está falando para os fariseus, fazendo uma palestra, e mandam um homem que ficou imobilizado, teve paralisia e não se levantava mais, e quando ele vê que estão descendo o homem com cordas, ele olha, quando o homem passa pelos olhos, da altura dos olhos dele, e diz: tenha ânimo, meus filhos, teus pecados te são perdoados. Aí os fariseus dizem: o que é que ele está dizendo? Blasfemando, só quem pode perdoar pecados é Deus. Aí ele já, para nós não dá para perceber isso, né? Nós estamos hoje habituados com ir para o confessionário, confessar o padre, né? Mas para eles, só quem pode perdoar pecados é Deus. Então um aleijado, que ficou aleijado por causa de alguma coisa errada que fez, quando ficava curado, um leproso, é porque Deus perdoou. Aí ele diz: teu pecado estão perdoados? Ele diz assim, ele está se dizendo Deus, primeiro. Segundo, em outra situação, falando com o povo, e os fariseus tentando encurralar ele para ele dizer que era o Messias, aí ele diz: convertei-vos e crede em mim, porque eu fui ungido e enviado por meu Pai, e aquele que me recebe, recebe igualmente meu Pai. Abraão viu a minha face e se alegrou. Então os circunstantes, os fariseus, disseram assim: ele está maluco, está louco. Abraão viveu 2000 anos atrás, e esse louco diz que Abraão viu a face dele e se alegrou. Ele, ouvindo o cochicho, diz: na verdade eu vos digo, antes que Abraão viesse a essa existência, eia, eu sou. Aí pegam pedras para apedrejá-lo, que era a sentença pela blasfêmia. Aí ele disse claramente: eia, eu sou. A palavra era proibida, só podia ser dita por Deus. Na sarça ardente, o anjo dá 2 nomes a Moisés. Quando Moisés diz: qual é o teu nome? Ele diz: Eia, Asher, Eia. Mas tu dirás: Yahvé me mandou. Ou seja, ninguém dirá Eia, só eu. Eia quer dizer eu sou o ser. Ego eimi taonta, eu sou o ser absoluto, sem princípio nem fim. Motor imóvel, causa e efeito de tudo que existe. Quer dizer, tudo isso estava na palavra Eia. Então pegaram pedras e ele, ficando invisível, passou pelo meio deles. E no julgamento, quando Caifás também quer incriminá-lo, chama algumas testemunhas e pergunta a ele: eu te conjuro, em nome do Deus vivo, do Altíssimo Deus de Israel, que tu me digas, de uma vez, és o Messias? Ele diz: Eia. Aí Caifás rasga as vestes e diz: blasfemou, que prova mais nós queremos? Todos somos testemunhos, o sinédrio todo viu ele dizer que ele é Deus. Então, se não soubermos ler a Bíblia, perderemos isso. Muitos amigos meus, maçons ou livros pensadores, já disseram: vocês deificaram Jesus. Jesus era um cara fantástico, fazia milagre, pintava e bordava, tinha uma sabedoria enorme, tinha um magnetismo que atraía multidões, mas ele nunca disse: eu sou Deus. Bom, para quem sabe ler, um pingo é um ponto. Aí eu disse isso para um professor de matemática. Aí ele disse assim: não, pingo é pingo, e ponto, e um pingo é uma letra. Para quem sabe ler, um pingo é uma letra. Ele disse: não, pingo é pingo e letra é letra. Aí eu fui no quadro e fiz um e outro. O que é isso? Ele disse: um pingo. Eu falei: não, é uma letra que você não sabe. Para quem sabe ler, é uma letra. A gente estava no recreio e ele e eu tínhamos uma birra. Ele era professor de matemática de português. Então, aí ele escancava. Aí acabou, aí está perdido. Porque a lei é clara. Ouve, Israel,
Shema Israel, Yahvé Elohinou, Yahvé Echad. Ouçam Israel, Yahvé é nosso Deus, Yahvé é único, ou é um só. Aí ele diz, eu sou Deus, então, peraí, Yahvé é Deus e ele é Deus, então são dois deuses. Não terás outros deuses diante de ti, eu sou Yahvé. Então, aí realmente ele aí cai na cláusula da lei que manda apedrejá-lo por blasfêmia. Cai tranquilamente, mas tudo isso programado, né, nos planos dele e do Pai Eterno. Aí vem agora o quarto quadro, que é onde ele, abandonando, agora vamos juntar o boi, o caribu assírio, o bode expiatório do dia, pena que já está 55 minutos, o bode expiatório do dia do Yom Kippur, né? O que é o bode expiatório do Yom Kippur? Pegavam 2 bodes, levavam até o limite da cidade, aí o sacerdote, no caso de Jerusalém, o sumo sacerdote, ornamentavam um dos 2 bodes com grinaldas e tudo, pegavam o bode que não estava ornamentado, batia no dorso dele, ele entrava em Jerusalém e ficava lá pelas ruas perambulando até que alguém pegasse ele e tal, e o outro ornamentado, o sacerdote, impunha as mãos sobre ele, pedindo a Javé que colocasse ali sobre ele os pecados de todo o povo e os dele. O bode expiatório. Aí batia no dorso dele na direção do deserto. Ele morreria de fome e sede no deserto. Então Jesus é o bode expiatório, né, que vai expiar os nossos pecados. Jesus é o Cordeiro Pascal, por isso João Batista diz, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Quer dizer, quando Deus ordenou a Moisés celebrasse a Páscoa, era nas vésperas da libertação da escravidão do Egito. Então Jesus morre na sexta-feira santa e ressuscita no domingo. Para os judeus, dá para entender como sendo na véspera, que foi na meia-noite do sábado para o domingo. Então, realmente é a Páscoa cristã. Ele ressuscita na meia-noite do sábado no domingo, então ele morre e ressuscita. Então, aí está cumprida a profecia da Páscoa mosaica, né, só que materialmente. Moisés libertou os judeus do jugo da escravidão faraônica no Egito. E Jesus nos liberta dos nossos pecados, da escravidão do pecado. Você pode dizer para você uma coisa, eu mais fazer isso, eu não farei mais esse tipo de coisa, eu não vou mais ofender a Deus assim, e um belo dia você percebe que, como eu comecei a ter pena dos bois, porque a gente comia carne, e se a gente não for açougue comprar carne, não mata um boi. E isso, um espírita me disse isso ficou rolando na minha cabeça. Realmente o culpado da morte do boi sou eu, e todo mundo que come carne de boi, porque se ninguém comesse carne de boi, não matava um boi, coitadinho. Ele quer viver. E fui botando isso na cabeça, de repente, quando chegou no churrasco, eu não tive vontade de comer carne. Não consegui comer carne. Quando passou a primeira rodada de carne, eu senti não foi aversão nem repugnância, porque eu como pouco, mas assim, se for na sua casa você me servir um bife, eu como sem problema, mas não tenho prazer de comer um bife. Quanto maior, mais é a minha aversão. Então, de tanto pensar em não comer carne, o corpo terminou aceitando. Então, se você coloca na tua mente que não vai fazer uma coisa, a tendência é justamente seu corpo ir se adaptando àquela ideia, até que você, sem brigar com o corpo, simplesmente dizendo a ele, repetindo, aquilo perde a graça e você um dia percebe que aquilo não faz mais sentido. Então, alguns fazem isso assim, né? Na Assembleia de Deus, o pastor diz lá, quem aceita Jesus? O cara, eu era um bêbado, aceitei Jesus, então o cara fica curado do alcoolismo ali, no ato, na hora. Eu ouvi 2 relatos de pessoas que se converteram assim, instantaneamente. Mas o processo pedagógico dos jesuítas, né, que eram grandes conselheiros,
das cortes da Espanha, de Portugal e de tal, era isso. Não brigue com o teu corpo. Você não precisa lutar. O corpo é dócil, mas é como um jumento, né? Você tem que saber conduzir ele. Bota a cenoura num caniço, na ponta do caniço, monta no burro e bota o caniço para frente, e a cenoura vai ficar na frente do burro, e o burrinho vai sair caminhando para poder comer a cenoura, e ele vai andar e vai levar você aonde você quiser. É só você mover o caniço. Então, nós temos, o nosso subconsciente tem essa faculdade. Eu sonhava sempre dirigindo, sempre dirigindo. E eu queria ter um carro. Um dia eu tive condição de comprar um carrinho forreca, era o DKV. Aí o rapaz que me ajudou a comprar o DKV, achando o DKV para mim, que era baratinho, entrou no DKV no lado do carona e foi me ensinando: aqui passa a marcha, aqui faz isso, aqui faz aquilo outro, tal. Quando ele acabou de me ensinar tudo aquilo, eu saí andando sozinho. Naquele mesmo dia eu me mudei da rua, sei o que lá, perto do 6º Batalhão, para o São Bento, para onde está a Faculdade São Bento hoje. Eu no meu DKV e ele no dele, a gente foi levando as coisas pela Avenida Presidente Kennedy, no mesmo dia em que aprendi a dirigir. Foi sentar no volante e sair dirigindo. Quer dizer, no sonho, por alguma forma, eu estava aprendendo a dirigir, de alguma maneira. Então os jesuítas diziam, e essa tolerância dos jesuítas foi mal interpretada. Porque ele dizia, por exemplo, para a rainha reinante, né? Se o rei não fosse muito certinho, tolera, sabe? Vai com jeitinho e vai fazendo a tua parte, vai fazendo com que ele, as coisas que ele gosta, que ele vai terminar. E essa tolerância dos jesuítas foi mal interpretada, dizendo que eles terminavam sendo cúmplices dos poderosos que pecaram. Mas não é, né? A verdade é essa. Mas a frase final dessa quarta parte, que nós ainda poderemos entrar no detalhe da staurologia, a ciência da crucificação, a teologia da crucificação, quando Jesus ressuscitou, ou quando Jesus sofreu a paixão, nós já nos beneficiamos dos sofrimentos da paixão dele e da ressurreição dele. Quer dizer, se você tem fé nele, então essa força dele de vencer o pecado, mesmo sendo torturado, mesmo sendo humilhado, né, ele vai lhe dar força, porque ele está ali carregando os seus pecados, ele está sofrendo por você. Então, se você recorrer a essa força dele, você sente uma força maior. E se você acreditar que ele ressuscitou, e ao ressuscitar apagou todos os seus pecados, contanto que você creia que ele fez isso, você já goza de alguma forma dos frutos da ressurreição. Essa é a doutrina católica, e por ela muitos santos se viram livres de grandes coisas. Então, de alguma maneira, nós temos por exemplo, a devoção à Nossa Senhora é um fruto da ressurreição, porque se ela é capaz de fazer o que ela é pelos méritos dela? Não. É pelos méritos dele, que deu a ela essa capacidade. Onipotência suplicante. O título é bonito, é belíssimo. Onipotência suplicante. Peça a mãe que o filho faz. Então temos acesso. É uma coisa que todo católico deve saber. Então, quando nós ressuscitarmos, seremos iguais a ele. Mas, diz São João, desde já, filhinhos, somos chamados filhos de Deus, e de fato o somos. Embora a plenitude da manifestação dele em nós só acontecerá quando ele voltar. Então, na vinda dele, então ele nos tornará outros ele.
mas desde já, já use, aproveite a graça e não deixe Nossa Senhora das Graças triste quando ela diz para Santa Catarina Labouré: minha senhora, o que são esses anéis brilhantes? São as graças que eu derramo sobre aqueles que me pedem. E esses anéis que não brilham nas suas mãos são as graças que ninguém pede. Tá bom, então vamos dissecar depois agora o sacrifício. O Cordeiro de Deus, o bode expiatório e Jesus crucificado. Quer dizer, as três figuras numa só, fusionadas numa só, no alto do Calvário, que é o Mysterium Fidei, né? O maior mistério da nossa fé. E aí vai entrar aquela coisinha que eu já lhe perguntei: mas para que ele sofresse, fosse crucificado, morresse e assim morresse por nós, ele teria que ser homem, como homem, porque como Deus ele não morreria, como Cristo ele não morreria, como Cristo ele é Javé, não poderia morrer nem sofrer. Como Deus, o Verbo, muito menos. Então, em algum momento, cortou-se a ligação entre ele e o Verbo. Quando? Vamos enfrentar isso na próxima. Legal. Tá? Muito bom dia para você e até a próxima, se Deus quiser. Até amanhã.